Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje daremos início à portaria número 11 da Diretoria do Sistema Penitenciário Federal, a DIS-PF. Algumas pessoas falaram para mim assim, professor, fale sobre a Lei de Execução Penal, fale sobre o regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional. Sim, falarei. Só que é o seguinte, esses atos normativos são atos normativos muito grandes, e eu acredito que é mais importante, é mais interessante a gente estudá-los mais próximo à prova. Apesar de acreditar que a prova vai ser prorrogada, adiada. O nosso dia 6/9, né? Acredito que deva ser em outra data. Mas vamos lá. Então falarei posteriormente sobre esses atos normativos. Eles realmente são muito grandes mesmo. Mas se nós estudarmos de forma isolada, e como nós estamos fazendo, estudando a portaria interministerial 4226, que fala sobre o uso da força, também a portaria do MJ número 65, que fala sobre a força-tarefa de intervenção, não tem problema nenhum estudá-las de forma isolada, até porque o conhecimento de uma não vai influenciar bastante assim no conhecimento da outra, não vai ser, vamos dizer assim, necessário. Não, a gente pode estudá-las de forma isolada. Então vamos estudar sobre as assistências. Os senhores devem saber que as assistências estão previstas lá na Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984. Elas são a assistência material, que abrange, nós veremos daqui a pouco, alimentação, vestuário, enfim. Nós temos a assistência jurídica, a assistência educacional, também a possibilidade de quê? De salas de aula nas penitenciárias. Nós temos também a assistência social, a assistência à saúde e a assistência religiosa. Lá no decreto 6.049, no Regulamento Penitenciário Federal, nós temos também assistência, especificamente ali, expressamente assistência psicológica, perfeito? Mas vamos esmiuçar algumas delas aqui na nossa portaria. Obviamente não lerei todos os artigos da nossa portaria, que é uma portaria grande, são 30 páginas aproximadamente, e não tem sentido eu ficar lendo o que vocês já podem ler, mas vou grifar, vou marcar o que acho mais importante aqui nessa portaria. Lembrando que quando for transmitir aqui nossas informações, eu vou trazer de uma forma diferente hoje, né? Vou trazer muitos desenhos, né, em que eu não aparecerei na câmera, para ficar muito mais fácil de vocês visualizarem, perfeito, hein? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre as assistências da portaria número 11. Lembrando que essa portaria é uma portaria da diretoria do SPF, não é do MJ especificamente, é da diretoria que está abaixo no organograma. Nós temos que essas assistências, elas servem para necessidades dos presos, as necessidades básicas dos presos, necessidades básicas, e temos também que elas servem para fins de reintegração, aquela tão famosa ressocialização, reintegração social, perfeito? Inicialmente nós temos aqui, dentre as necessidades, nós temos assistência material. O que ela vai trazer? Essa assistência material, ela traz para o preso, olha só, alimentação. Nós temos alimentação, nós temos vestuário, nós temos também aqui, ó, materiais de higiene. Aí essa higiene abrange não só a higiene da cela, mas também a higiene do preso. E nós temos também aqui basicamente isso. Basicamente alimentação, vestuário, higiene e também outros itens que veremos posteriormente. Ok? Fica aí, copia. Essa alimentação abrange o quê? Abrange o desjejum, o lanche da manhã,
o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia. Lembrando que cada uma dessas refeições deverá ser servida no turno específico, certo? É o seguinte, há na nossa portaria também a possibilidade de que essa alimentação seja diferenciada para alguns presos, seja diferenciada. Como assim? Preso que tem restrição, os presos que têm restrição, por exemplo, por algum problema médico. Vou colocar aqui, prescrição médica. Prescrição médica. Além disso, nós temos a possibilidade de esses presos, por questões culturais ou religiosas, também receberem uma alimentação diferenciada. Olha só que legal. Questões religiosas, por questão religiosa, ou por questão cultural. A possibilidade de que esses presos recebam realmente o quê? Uma alimentação diferenciada. Temos aqui também que, dentre a alimentação, nós temos lá na nossa portaria, nós temos também o fornecimento de água suficiente para o sustento daquele preso. Água. E também temos a previsão de que os contratos de alimentação prevejam, por exemplo, em dias específicos, datas festivas, o quê? Uma alimentação diferenciada, né? Páscoa, Dia dos Pais, Natal, enfim. Então, temos também essa possibilidade de os contratos trazerem esse cardápio especial. Vou colocar aqui, ó, cardápio especial, pessoal. Cardápio especial. Em determinadas datas, ok? Lembrando que esses contratos, existe um servidor, um agente que ele é o fiscal do contrato, é o fiscal do contrato de alimentação, e ele verificará se a alimentação está sendo servida com o peso adequado, com a qualidade que deve ser servida ao preso também. Então, e ele também vai propor o quê? Ajustes, aditamentos nesse contrato de alimentação, ok? O fiscal de alimentação. Então, copia aí, muitas informações. Em relação ao vestuário, também, nós temos o seguinte: existem agentes de um determinado setor, do setor administrativo, que eles são responsáveis pela entrega desse vestuário ao preso. Saibam que, ao ingressar na penitenciária federal, o preso receberá um enxoval. E esse enxoval abrange um monte de coisas. Vamos ver no nosso quadro. Olha só, temos aqui que o preso deverá receber o quê? 2 calças de brim. Saibam que é utilizada lá a cor azul claro, 2 calças de brim, 2 bermudas, 2 camisetas longas, 2 camisetas de manga curta, 3 cuecas, 2 toalhas de banho, 2 lençóis, 1 par de tênis e 1 par de sandálias, 2 pares de meias, 2 fronhas, 1 travesseiro e 1 colchão. É o seguinte, pessoal, nós veremos aqui que há muita decoreba nessa portaria. Não acredito que ela seja cobrada por questões práticas, questões lógicas, né? Há informações muito mais interessantes para você como agente, né, vamos dizer assim, genericamente, que lá você pode aprender essa portaria, né? Lá na rotina você vai conhecer. Mas
antes de entrar no curso de formação, é importante que você tenha um conhecimento da lei de execução penal, né, da força-tarefa de intervenção penitenciária, do regulamento do sistema penitenciário no qual vocês trabalharão. Então, acredito que são mais importantes, mais interessantes aqueles atos normativos. Pode ser que sejam cobradas questões dessa portaria? Sim, mas é uma portaria da Coreba. Então, muita leitura, vocês têm que ler, ler, ler. Mas acredito que ela, inclusive, foi cobrada em outro concurso e não tinha nenhuma questão sobre essa portaria. Então, fica ligado aí. Há outros atos normativos que eu acredito que são mais importantes. Perfeito, hein? Nós temos que o par de tênis e o par de sandálias serão repostos a cada 3 meses e o colchão e o travesseiro serão substituídos quando o estado de conservação o exigir. Pode ser que, em virtude de uma penitenciária ter uma condição climática diferenciada, pode ser que o preso receba um vestuário específico, como uma touca, um par de luvas, um casaco de lã, 2 agasalhos de moletom, duas calças de moletom e 2 cobertores.